A paz do Senhor, minha gente, Deus abençoe ricamente a vossa vida, que a graça do Senhor alcance a cada um de vocês, que nós tenhamos da parte de Deus nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, eu não sei a hora que você vai me ver, a presença dele gloriosa, combinado? Neste vídeo nós vamos falar de anjos. Bora falar de anjo? Ele vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu peço a você que fique escutando. Você não precisa ficar olhando para minha cara o tempo todo. Então tu bota aí, e o que importa mesmo não é você olhar para mim. O que importa mesmo é você me escutar, tá bem? Então bota aí para escutar, porque vai ser um pouquinho longo hoje esse vídeo para você, feito com muito amor, muito. Ó, a doutrina dos anjos. Você pode ler Hebreus capítulo 1 e o versículo 14, porque é aí que vai ser baseada a nossa palestrinha da agora, combinado? Lembra o que é o canal? Lembra? O canal é uma leitura da Bíblia prática e a Bíblia para praticar. Não complicado, mas simples para praticar. Cá está a missionária Helena. Para quem não conhece, eu sou a missionária Helena. E nós vamos falar da doutrina dos anjos de uma forma prática, simples, para você entender e dizer que legal. Eu não sabia que era assim, mas é assim, entendeu? O que são os anjos? Como são os anjos? Então a gente fica até se perguntando, né? Todo mundo fala de anjo, anjo, anjo. Nós hoje vamos saber um pouquinho daquilo que Deus permitiu que nós soubéssemos. Combinado? Ó, os anjos são seres espirituais e pessoas criados e pessoais, criados por Deus, dotados de capacidade moral e intelectual. Então eles são inteligentes e eles têm uma conduta. E eles são indivíduos. Deus criou anjos. O que são anjos? São espíritos ministradores. Ou seja, deixa eu dizer uma forma diferente, ó. Nós seres humanos também somos espíritos, então nós somos anjos vestidos de carne. Criaturas de Deus vestidas de carne. Os anjos são criaturas de Deus vestidos de glória. Eles são incorruptíveis. Então são espíritos incorruptíveis, dotados de intelectualidade e de uma forma de viver moral condizente com a vontade de Deus, de glória. A Bíblia não diz a forma detalhada como são os anjos, mas indica que eles são seres invisíveis que eventualmente pode se manifestar de forma visível. Então o anjo ele pode se manifestar de uma forma que ele queira se manifestar. Daí meus amados, o interessante, você ficar focado nas sincronicidades que acontecem e nas coincidências. Eu não chamo coincidência, mas a palavra que mais utilizada é essa daí, nas coincidências. Tu fica prestando atenção, porque muitas vezes os anjos se manifestam da forma que eles querem. Cabe a você querer ouvir. Entendeu? Ó, deixa eu contar um testemunho rapidinho aqui. Tenha paciência, porque esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Uma irmã uma vez foi a uma cidade grande que ela não sabia andar dentro daquela cidade. E ela estava procurando um cartório. Ela e a filha dela, não acostumadas a andar na cidade grande, chegou e aquele vai e vem de carro e aquela agonia, aquela coisa, e ela ficou desesperada. Ela estava próximo do local que ela queria, que era um cartório. Então, naquela via, passando o carro para um lado e para o outro, era próximo à praia, do outro lado tinha um senhorzinho do cabelo bem branquinho sentado num banco de praça. E aí os carros passando, elas não viram o senhorzinho, depois elas viram o senhorzinho. Depois elas não viram o senhorzinho, depois elas viram o senhorzinho. Aí elas ficaram prestando atenção, disse, como é aquilo? Aí ficou olhando. Aí a mãe disse assim, filha, eu não sei onde é, mas disseram que era por aqui. Aí o carro passando e cá, e o senhorzinho lá fez, apontou para onde era, para um determinado lado. Aí ela disse, aquele homem está falando com a gente? Aí quando olhou para o lado, estava lá o nome, cartório. Ela estava perdida, tadinha, mas estava no lugar certo. Então, quando elas olharam para agradecer ao senhorzinho, não tinha mais senhorzinho nenhum. E como era que o senhorzinho estava vestido lá? De camiseta, de bermuda, uma pessoa comum.
Então, amados, os anjos se manifestam do jeito que eles querem. Quantas vezes no hospital você está lá e chega um doutor que ninguém conhece o doutor, mas ele foi lá, te atendeu, fez um monte de coisa lá, você ficou bem e as pessoas não sabem que foram anjos. Então, anjos, eles se apresentam do jeito que eles quiserem. Só cabe você ficar atento, porque eles são espíritos, entendeu? Ministradores, ou seja, trabalhadores em benefício à igreja. Veremos nessa série aqui, nesse estudo aqui, que eu quero dar ele todinho de uma vez, sem muita delonga. Veremos aqui, nessa série de palestras, de coisinhas aqui que a gente vai entender. Primeiro, o que significa a palavra anjo. Depois nós vamos ver a origem dos anjos. Depois como são os anjos. E depois nós vamos... Existem anjos bons e anjos maus. Eu quero fazer tudo de uma vez só para não ficar muito longo. Ou para eu não ter que estar gravando vários. Combinado? Então você escuta ele todinho. Se não der para ouvir agora, depois tu continua. Mas escuta tudo. Para a gente saber esses seres maravilhosos que vivem conosco, né? A gente aprender um pouquinho sobre eles. Então, primeiro, o que significa anjo? A palavra anjo significa mensageiro. Anjo é um mensageiro. Ele traz uma mensagem de Deus. Na Bíblia, essa palavra traduz principalmente o grego angelos, que, por sua vez, traduz o hebraico malak. No original, normalmente esses termos se referem a seres celestiais, mas algumas vezes podem se referir a mensageiros humanos, né? Às vezes a gente diz você é um anjo, né? Porque trouxe boas novas, boas coisas. Outra palavra grega utilizada para se referir aos anjos é pneumata, que significa espíritos. Essa palavra designa principalmente os anjos caídos, na expressão espíritos imundos. Bíblia? Bora para a Bíblia? Pega aí sua Bíbliazinha, você já sabe que tem que estar com ela pertinho. Mateus capítulo 12, versículo 43, Lucas capítulo 4, versículo 36, Atos 8 e o versículo 7. Na Epístola aos Hebreus, essa palavra se refere aos anjos de Deus como espíritos ministradores, principados e potestades. Se refere tanto a anjos do mal como a anjos de Deus, dependendo do contexto. Então, anjos, potestades e principados, tanto tem do lado celestial como tem do lado diabólico. Que são os demônios caídos, que também ministram, também trabalham para prejudicar a vida da igreja, do ser humano aqui na terra, especialmente a igreja. Mas é de um jeito geral, certo? Que eles trabalham ao contrário. Já os ministradores, os anjos celestiais, trabalham em nosso benefício. 2. A origem dos anjos. A Bíblia não fala especificamente sobre a origem dos anjos. Tudo o que se sabe é que eles foram criados por Deus. Salmo 148, do 1 até o 5, e Colossenses, do 1 até o 16. Também não é possível determinar especificamente quando os anjos foram criados. Nós não sabemos, certo? O livro de Jó indica que os anjos estavam presentes na fundação do mundo, né? Isso não significa que os anjos foram criados por Deus antes de qualquer outra coisa. Nós não sabemos em que tempo os anjos foram criados. Só sabemos que Deus os criou. Vamos lá? Na verdade, em nenhum lugar da Bíblia indica quando os anjos foram criados. Você pode ler uma referência bíblica que vai caber aqui dentro, que é Gênesis 1, do 1 ao 3. Ô missionário, por que a senhora não lê? Por que não? Porque o vídeo é para você ouvir a instrução e você ler a Bíblia. E você que não sabe ler, tudo bem, entenda tudinho, escute aí bem direitinho, tá certo? Mas se tiver alguém perto, peça para esse alguém ler para você, tá bem? Isso é para edificar, para praticar. Esse é o nosso objetivo, combinado? Então você lê Gênesis 1, do 1 ao 3. Deus formou os céus e a terra era sem forma e vazia. A criação das coisas existentes na terra
vieram posteriormente ao céu e à própria terra. Então Deus já havia criado a terra, mas a raça humana, ela veio a existir depois da rebelião do diabo lá no céu, quando Deus o expulsou, entendeu? Quando Deus o expulsou de lá. E aí o Senhor criou uma geração, uma raça, que é a raça humana, depois dessa rebelião. E colocou a raça humana aqui por um determinado tempo. Eu costumo chamar a Terra de planeta prisão, porque em algum momento da história nós ficamos em cima do muro. Nem ficamos com Deus, nem ficamos da parte do diabo quando houve a rebelião. Preste atenção que diz assim, ó, a terça parte dos anjos caíram. Se a terça parte caiu, ficaram duas partes, não ficaram duas partes? Uma dessas partes lutaram com Deus e ficaram do lado de Deus e garantiram assim a sua permanência no céu. A terceira parte, que eu quero crer assim, foi a raça humana, que o Senhor disse, e agora, o que é que a gente faz com esses daí? Tá, vamos fazer o homem? Vamos fazer uma raça? A gente bota eles na terra, deixa eles lá, então eles ficam por ali. A única coisa que eles não podem é tocar na árvore do conhecimento, porque se eles conhecerem o mal, então eles vão ficar ruins. E se eles conhecerem o bem, aí eles já conhecem, mas eles não tomaram nenhuma decisão. Então a gente tem que botar eles lá para eles escolherem. Então ele colocou a gente aqui, de forma que a nossa vida é uma escolha. A gente escolhe, tem que escolher todo o tempo, escolher. Então o que é que você escolhe hoje? Você volta para casa, depois da morte ou no arrebatamento? Ou você vai ficar aqui, ser julgado e condenado? Porque a escolha agora é essa. Deus criou um vivo e novo caminho onde religou a gente ao céu, entendeu? E para isso tem os anjos para nos ajudar. Combinado? É desse jeito. Êxodo, capítulo 20, versículo 11, Jó 38, 7, Neemias 9 e 6. Terceiro, como são os anjos? Vamos ver. Os anjos são seres espirituais o que significa que eles não possuem corpo. Eles são espirituais e não possuem corpo. Como nós somos carne, né? Possuímos um corpo. Somos seres espirituais morando dentro de um corpo, por alguma razão que até eu já expliquei aqui no segundo tópico. Mas às vezes os anjos também podem se manifestar em forma visível, inclusive de modo semelhante à forma física humana, né? Gênesis 18, 18, versículo 2 até o 19, e João 20, do 12 até o 13, Atos 12, do 7 até o 10. Você leia lá com calma. E se você não quiser ir pausando o vídeo, então tu vai lá na descrição, que eu vou deixar todos os versículos bíblicos. Eu tenho o maior prazer em deixar, para você também passar o dia hoje, está fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Certo? Sabendo quem são esses companheiros maravilhosos que são os anjos, que estão conosco e que nos guardam e que nos ajudam e que falam conosco e que traz mensagem e que resolve muita coisa para nós. Então, nós precisamos conhecer eles. Por causa das suas características, evidentemente os anjos podem se mover pelo espaço ou mesmo se concentrar numa determinada área. O profeta Ezequiel compara a velocidade da locomoção dos anjos a um clarão de relâmpago. Ezequiel 1,14. Os anjos não são onipresentes. Apesar de serem espíritos, os anjos são limitados ao tempo e ao espaço. Assim, não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Os anjos são maiores em poder e força do que nós, os seres humanos, mas não são onipotentes. Eles são seres racionais e morais. Isso significa que os anjos possuem pessoalidade e são responsabilizados por suas atitudes. Eles são mais sábios que os homens, mas não possuem todo o conhecimento. Eles não são oniscientes. Mais trecho bíblico para a gente ler. Mateus 24, 36, 2 Samuel 14, 20, Efésios 3, 10, 1 Pedro 2, 11.
Bora ler? Os anjos não se casam, e nem se procriam, e nem estão sujeitos à morte. Esses são os nossos companheiros até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Já deu para conhecer um pouquinhozinho sobre eles? Só um pouquinho, tá bem? Ainda tem Mateus 22, 30, Lucas 20 e 36, que eu vou botar na descrição aqui do vídeo, para você ir lendo ele todinho e aprendendo, certo? Vai ser uma descrição bem grande desse vídeo aqui, mas eu faço com muito amor. Então, caso você se interesse, se eu alcançar mais um, eu já tenho cumprido a minha missão, já tenho alcançado mais um que vai ler, que vai aprender, certo? Então a missionária dá um tchauzinho, se despede de você agora, dizendo que Deus tenha realmente compaixão das nossas almas e que sejamos alcançados por Ele, certo? Deus te abençoe hoje e sempre. Se inscreva.